Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa profissão, né, sobre o farmacêutico, sobre as áreas de atuação. Dizer que eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal do Amazonas, formei em 2005, né, então aí uns 15 anos de atuação, né, é pouquinho ainda, né, ainda tem uma boa estrada pela frente, mas, assim, claro que nesses 15 anos pude dar um pouquinho da minha contribuição, né, para a população, principalmente por conta da atuação farmacêutica que eu venho desempenhando durante esse tempo. Né, então, eu me formei como farmacêutica, né, na época a gente tinha um currículo para habilitação em análises clínicas em alimentos, né, era um currículo antigo, que você formava como farmacêutico e depois fazia essa complementação de habilitação. Na época, não cheguei a fazer a habilitação, né, antes de me formar, faltando um mês, apareceu uma oportunidade de trabalho, então fui atuar na área da indústria, por onde atuei quase 7 anos. E aí, nesse período, só para não ficar muito atrasada, né, também não ficar só com a graduação, acabei cursando um curso de especialização, né, na Universidade de Newton Lins, na área de análises clínicas, né, na época o nosso mercado de trabalho era muito voltado para análises clínicas, um pouco de farmácia hospitalar, né, principalmente aqui no estado do Amazonas. E a indústria estava começando ainda, né, e não se tinha nem essa especialidade ainda no Amazonas. E aí, ao longo do tempo, né, fui me especializando, depois entrei para o serviço público, né, hoje sou farmacêutica da prefeitura e do estado, né, atuo na área da assistência farmacêutica e acabei também cursando outro curso de especialização na área de gestão da assistência farmacêutica e também mestrado, né, acabei entrando para o mestrado também, fiz um mestrado em biotecnologia, também atuo na área da docência, né, sou professora de uma instituição particular, né, do curso de farmácia também, onde procuro colocar em prática, junto com os meus alunos, um pouquinho do conhecimento que a gente tem na vida, né, no cotidiano, no dia a dia mesmo, do mercado de trabalho. E é isso, né, hoje estou como vice-presidente do Conselho de Farmácia também, né, responsável pela parte da fiscalização dos estabelecimentos de saúde no estado, e também sou representante no Conselho Estadual de Saúde pelo Conselho de Farmácia, para discutir as políticas, o uso de recurso para o SUS na área da saúde. O curso de farmácia, hoje no Brasil, ele é um curso que eu vou dizer que, eu costumo falar até mesmo para os meus alunos, é um curso lindo, maravilhoso, porque ele tem essa grande quantidade de áreas de atuação. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, a 572 de 2013, ela dispõe sobre as especialidades farmacêuticas por linhas de atuação. Nós temos 10 grandes linhas de atuação, hoje regulamentadas pelo Conselho Federal, que são aquelas que englobam a área de alimentos, análises clínico-laboratoriais, educação, farmácia, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, gestão, as práticas integrativas e complementares, saúde pública e toxicologia. São 10 áreas de linhas de atuação e em cada uma delas a gente tem o que a gente chama das especialidades. Né? Então, é o conjunto de especialidades que compõem essa linha de atuação. No caso dos alimentos, por exemplo, o profissional farmacêutico é aquele que vai atuar desde da preparação de alimentos funcionais, nutracêuticos, a atuar em bancos de leite humano, controle de qualidade de alimentos, microbiologia de alimentos. Muito tem se falado também de nutrição enteral e parenteral, que inclusive é uma área onde a gente tem escassez de profissionais, né, principalmente aqui no estado do Amazonas. Atualmente, o Conselho ele tem atuado muito na fiscalização das clínicas, né, e hospitais que fazem também manipulação, né, dessas nutrições. Pode atuar também com pesquisa e desenvolvimento de alimentos, produção também de alimentos, né, inclusive a gente tem farmacêuticos que também atuam, por exemplo, nas indústrias de bebidas, de alimentos, entre outros. Né? E a parte de análise laboratorial em si, né, são todas aquelas as análises que entram, tanto a parte de bacteriologia, banco de órgãos, tecidos, banco de sangue, banco de sêmen, biologia molecular, bioquímica clínica, citogenética, citologia clínica, citoquímica, histoquímica, imunohistoquímica. Então, assim, é uma área bem abrangente, né? Agora com esse boom também de testes laboratoriais disponíveis no mercado, cada vez mais atualizados, né? A gente tem profissional farmacêutico atuando nisso.
E a parte de medicamento em si, né, que a gente acaba colocando dentro disso toda aquela parte de farmácia, farmácia hospitalar, farmácia industrial, e até mesmo em alguns casos a parte de gestão, está tudo englobado nessa parte de medicamentos. Né? A gente tem profissionais de farmácia atuando na assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, farmácia magistral. Hoje em dia, a gente tem várias outras vertentes de atuação, como a farmácia hospitalar, a farmácia clínica, né, que com a Lei 13.021 de 2014 passou a ser o que a gente chama de objetivo foco de formação. Né? Hoje a gente tem que formar profissionais farmacêuticos para o cuidado ao paciente, né? E aí não para o medicamento, porque o farmacêutico ele não tem que ser formado para uma caixinha, para um produto. Ele tem que ser formado para o paciente, para o cuidado com o paciente. Então, acredito que tudo isso está mais voltado para o tipo de formação que a gente tem que ter hoje, né, como perfil do profissional atuante no mercado de trabalho. Da atuação do profissional farmacêutico frente à assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, farmácia clínica, a gente pode dizer assim que existem vários tipos de serviços que o profissional pode desempenhar. Né? Hoje, com as novas resoluções do Conselho Federal de Farmácia e também as resoluções da Anvisa, né? O profissional farmacêutico, por exemplo, dentro de uma drogaria, de uma farmácia, além dele prestar o atendimento clínico, né, ali prestar assistência farmacêutica ao paciente, ele pode aferir pressão arterial, glicemia capilar, ele pode fazer toda a parte de monitoramento farmacológico de algum tratamento crônico que ele faz, de alguma doença crônica, ele pode atuar, hoje está permitido por conta da pandemia, a oferta de testes laboratoriais remotos, né, os testes rápidos para detecção de Covid nas farmácias. Tem a questão também que envolve, que já logo a gente já vai ver nas nossas farmácias aqui, e que muitos colegas já estão habilitados para isso, que é a questão da vacinação. Né? É permitido também nas farmácias oferecer o serviço de vacinação. Esses profissionais eles já estão aptos, né? Já tem muitos profissionais se habilitando. O que é essa habilitação? É fazer um curso específico, né, instituição credenciada, autorizada pelo Conselho Federal, para realizar o serviço de vacinação. Além disso, a própria aplicação de injetáveis, né, a reconciliação de medicamentos, dentre outros serviços. Né? Então, tudo isso pode estar agregado a um estabelecimento que hoje a gente considera como estabelecimento de saúde. Né? Não só o serviço público em si, mas também as drogarias e farmácias. No serviço público, o profissional farmacêutico ele também desempenha esse tipo de serviços, né, o atendimento ao público. Né, eu atuo tanto na prefeitura quanto no estado. Né, na prefeitura eu trabalho num centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, né, com saúde mental. Nós temos consultório farmacêutico, fazemos o atendimento desses pacientes, né, prestamos todas as orientações, fazemos reconciliação de medicamentos, análise de problema relacionado a medicamento, reações, evolução em prontuário. Podemos solicitar alguns exames, né, esses exames dentro do rol, né, daquilo que é da atividade clínica do farmacêutico perante as resoluções 585 e 586, são aqueles que vão acompanhar, por exemplo, dosagem de algum medicamento no sangue e assim por diante. Aí a gente pode fazer também toda a parte de indicação clínica, encaminhamento ao profissional responsável também. Além disso, hoje, o que está muito comum dentro do SUS também, que também tem se espalhado um pouco também para o serviço privado, é a atuação do profissional farmacêutico nas PICs, que são as práticas integrativas complementares. Né? Então, no serviço público, por exemplo, nós já temos profissionais habilitados a fazer aplicação, né, de sementes, né, que a gente chama de auriculoterapia, que é medicina tradicional chinesa, né, uso de fitoterapia, a implantação do que a gente chama de farmácia viva, que são as hortas, né, de produtos, né, de drogas vegetais específicas naquela unidade de saúde para aquela comunidade, né, fazer a dispensação dessas plantas medicinais, fazer a orientação de como produzir o chazinho e assim por diante. Então, tudo isso também pode ser prestado no serviço do SUS, né? Inclusive, são serviços que já são tabelados pelo Ministério da Saúde, porque até bem pouco tempo atrás,
o Ministério da Saúde sequer reconhecia o profissional farmacêutico como um profissional, né, incluso nas equipes do Sistema Único de Saúde. Então, a partir do momento que ele conseguiu agregar o profissional farmacêutico, ele conseguiu liberar dentro das tabelas do SUS, que envolvem recursos repassados às prefeituras, né, alguns serviços que o profissional pode desenvolver. Inclusive, nós temos profissional, por exemplo, em Tefé, no interior do estado, que faz esse tipo de acompanhamento, faz auriculoterapia, tem horta, tem essa parte da dispensação das plantas medicinais, tudo isso. A área de perícia é uma área extremamente abrangente, né? Você pode atuar tanto na perícia legal quanto na perícia criminal, né? O que eu digo assim, perícia legal? Quando eu falo perícia legal, eu posso estar trabalhando também duas vertentes, né? Hoje, o que a gente chama de profissional da judicialização da saúde, e posso trabalhar também a questão do perito laboratorial. O criminal é aquele muito envolvido também com a parte do local de crime, essas outras coisas. Então, a gente ainda não tem muito bem especificado, não existe ainda criado no Estado, mas é um pleito do Conselho de Farmácia, é a criação do cargo de perito judicial. Né? Então, para que a Assembleia, o Tribunal de Justiça, tenha um perito farmacêutico, né, que possa estar atuando junto aos NATJUS. O que é o NATJUS? São os núcleos de apoio técnico à judicialização à saúde. Quando a gente fala em judicialização à saúde, a gente trabalha, por exemplo, a questão de um paciente que faz uso de um medicamento que tem uma doença rara, faz uso de um medicamento extremamente caro e que não é distribuído pelo SUS. Então, ele tem que entrar na justiça, requerer que o SUS forneça aquele medicamento. A gente tem os peritos legais e criminais, né? Também, por exemplo, o perito da Polícia Civil, o perito da Polícia Federal, né? Que eles vão estar atuando ou na parte mais laboratorial, de investigação, né, de DNA, de detecção também de entorpecentes, etc., ou, né, tecnicamente, na cena de crimes. São áreas de atuação também bem remuneradas no Estado, né, que também tem uma carreira muito legal, né, tem bastante campo aí de atuação também, e a gente tem também, né, a questão de que essa profissão, ela é uma profissão que ela não é específica do profissional farmacêutico, né? Então, quando eles abrem, por exemplo, um edital de concurso, eles abrem para várias áreas, né? Então, profissionais diplomados em diversas áreas, quer seja um farmacêutico, um químico, um biólogo, um matemático, um físico, um engenheiro. Então, assim, não são áreas que a gente chama de específicas do profissional farmacêutico, áreas de atuação restrita. Enquanto que a gente tem outras áreas que elas já são mais específicas só do farmacêutico. A própria análises clínicas, ela não é uma área específica só do farmacêutico, a gente costuma dizer que são áreas afins, né? Então, as áreas afins, você acaba tendo que concorrer um pouco mais com outros profissionais que não são farmacêuticos, mas são áreas boas também para atuação. Né? O militarismo, né? A questão do profissional militar também é uma área muito boa, né? A carreira militar é uma carreira também sólida, né? Tem uma boa remuneração, também é algo também muito buscado, né, pelos profissionais, principalmente recém-formados e assim por diante, além da atuação pública, né, no setor público. Quando a gente fala também em gestão pública, a gente fala o seguinte, que a gente tem a gestão pública e a atuação no serviço público. Porque a gestão em si, quando a gente fala em gestão, a gente fala mais em cargo comissionado. E aí o cargo comissionado, a gente costuma dizer o seguinte, que ele está muito atrelado à questão política. Então, a cada 4 anos, quando troca um gestor, né, um prefeito, um governador, ele pode deixar de estar atuando ali na gestão pública. Mas é uma experiência maravilhosa. Mas e a gente tem também o profissional que atua no serviço público. Esse profissional, ele geralmente ele é inserido no serviço público através de concurso, né? Tem uma boa remuneração. A gente tem no estado e na prefeitura plano de cargo e salário também, salários também razoáveis, né? Uma boa remuneração, um plano que também permite uma boa atuação do profissional ali, né? Nessas áreas. E além disso, né? A gente tem também outras áreas que têm um bom retorno financeiro, que a gente costuma dizer nacional, mas que na realidade não acontece ainda muito aqui no nosso estado. Mas hoje a gente pode dizer que, assim, ainda, né, à frente do militarismo, da perícia, por diante,
Hoje, uma das carreiras do profissional farmacêutico que tem uma melhor remuneração são aquelas voltadas para a indústria farmacêutica e principalmente para a radiofarmácia. Por quê? No caso da radiofarmácia, a gente não tem profissionais ainda com experiência e nem formados nessa área. Né? Então, hoje, falta profissionais. Então, devido à escassez desses profissionais no Brasil, né, a remuneração deles também é bem alta mesmo. Embora aqui no Amazonas a gente não tem, né, não tem uma usina nuclear, essas coisas, mas né, a gente tem, por exemplo, a atuação também do profissional farmacêutico na área oncológica, né, com as clínicas, os hospitais que fazem tratamento para o câncer. Hoje a gente já tem profissionais também que estão se especializando, porque precisa de uma habilitação também específica, para atuar na manipulação dos quimioterápicos. Então, eles atuam diretamente nessa parte da farmácia oncológica também. Outras áreas que têm se destacado muito né, nesse período de mudanças da farmácia, que foram a criações da área de atuação em floral terapia. A gente tem já resoluções onde o profissional farmacêutico atuando na parte de ozônio e oxigenoterapia também, super importante. A gente já tem profissionais farmacêuticos que atuam nisso aqui, né, tem clínicas que fazem essa parte. Eu vou dizer porque meu pai, ele é diabético, precisou fazer um tratamento né, para uma ferida no pé diabético, e ele foi a uma clínica onde o profissional farmacêutico esteve acompanhando ele no processo de ozonioterapia, né, para o fechamento dessas feridas. A gente tem também a questão da farmácia estética, que, olha, né, é algo que também tem aumentado demais, né, no Brasil como um todo. Os colegas farmacêuticos já estão montando consultórios, clínicas de estética, estão se especializando, estão fazendo preenchimento facial, outros procedimentos de estética. Isso também tem dado um retorno financeiro bom para eles, né? Muitos até saindo do serviço público para atuar nisso, né? Na questão da acupuntura também. Um dia desse estiveram procurando a gente para indicar profissionais que tivessem experiência, né, e habilitação em cadeia de frios. O que é isso? Hoje, o Brasil como um todo, o farmacêutico, ele é um profissional, a gente acabou de dizer, né, é um profissional bombril, né, 1001 utilidades. E aí, esse profissional, ele atua no que a gente chama de cadeia logística, né? Toda a parte da logística de medicamentos, de produtos para a saúde, de equipamentos, o que for, até mesmo de alimentos. Então, o profissional farmacêutico responsável por uma transportadora rodoviária, uma transportadora aérea, e agora com essa questão da vacinação em si, a gente tem, por exemplo, a mídia todo o tempo falando, tal vacina tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius, tal, não sei o quê. E aí o que a gente chama de cadeia de frios é exatamente isso. É um profissional que seja habilitado, experimentado e que tenha formação para controlar toda a cadeia de logística que envolve produtos que a gente chama de termolábeis, né? E aí a gente chama de cadeia de frios, né? Que precisam ser transportados em caminhões frigoríficos, essas coisas. Então, isso também tem aumentado bastante no Brasil, principalmente porque a gente tem aumentado muito a questão da atividade logística. Até bem pouco tempo atrás, o Conselho Federal de Farmácia estava reunindo todos os regionais justamente para montar né, protocolos de fiscalização e colocar em prática a questão dos consultórios farmacêuticos, né, para a oferta do serviço de farmácia clínica, e a questão da atividade logística, que hoje é algo que é fundamental em todo o Brasil. Você imagina aqui no Amazonas, que a gente já tem uma logística prejudicada, se a gente não tem profissionais bem qualificados e que atuem nessa área, a gente tem uma logística prejudicada. No mesmo estado como o nosso, do Amazonas, a gente pode ter pisos salariais totalmente diferentes. Né? Por exemplo, aqui na capital a gente tem um piso, lá em Presidente Figueiredo é um outro piso e assim por diante. Né? Porque é permitido nessa questão da autonomia dos municípios e estados. Hoje, por exemplo, a gente tem né, piso salarial para atuação do farmacêutico em farmácias e drogarias, né, que são diferenciados pelo que a gente tem de denominação pequeno porte e grande porte. Eles consideram pequeno porte aquelas drogarias menores, que não são de rede, né, de bairro, e aquelas de grande porte são geralmente de rede, né, de grandes marcas. Então, hoje, girando numa média de 2.080, 2.209, perdão, R$ 2.209 para uma de pequeno porte, uma carga horária de 44 horas semanais,
tá? 2.769 de grande porte, também para carga horária de 44 horas semanais. Tem também piso para farmácia de manipulação, hoje girando em torno de R$ 3.657. Tem os centavos, né? Eu estou falando só assim no geral. Nós temos já piso também para home care, né? Hoje, uma média do salário vigente para home care. O que é home care? Né, eu acabei esquecendo também de mencionar. É uma outra área de atuação que tem crescido muito no estado do Amazonas, principalmente na capital, que são aqueles atendimentos, né, domiciliares. Né, o paciente vai para casa, recebe uma alta hospitalar, mas vai continuar sendo atendido, né, ou um serviço de plano de saúde, ou outro serviço de home care contratado. E aí tem o profissional farmacêutico que também atua no home care. Ele pode ir no domicílio, fazer todos os atendimentos, né, consulta farmacêutica, dispensação de medicamentos, fazer reconciliação de medicamentos, etc. No home care, uma média salarial de 3.800 que a gente tem aqui. Aí a gente tem as distribuidoras, que a gente costuma dizer que são, as distribuidoras são aquelas grandes, né, de medicamentos, né, que fazem a distribuição, a venda, né, para as drogarias como um todo. Aí a gente tem piso para 40 horas e 30 horas. O de 40 horas é R$ 4.124, o de 30 horas, R$ 3.074. Aí a gente tem o que a gente chama de distribuidoras que não são privativas do farmacêutico. O que é isso? Quando a gente diz distribuidora privativa, é onde tem medicamento. Teve medicamento, é só farmacêutico que atua. Aí temos a indústria, né? A indústria, 40 horas semanais, a gente tem um piso hoje variando em R$ 6.990. Se o profissional for contratado como farmacêutico e responsável técnico, aí ele recebe um adicional de 100%, né, uma gratificação de 2.220 e passa a ter um salário, em média, 9.200 e alguma coisa, para 40 horas semanais. Se a gente tiver dentro da indústria o que a gente chama de corresponsável, que é um responsável técnico substituto, né, esse valor ele cai para 70% e aí ele tem um salário, né, um pouco menor que o responsável técnico, mas com uma corresponsabilidade. Então, fica uma média de R$ 8.544 de salário, tá? Também para essa carga horária de 40 horas semanais. Já para o farmacêutico da análise clínica, o farmacêutico hospitalar e farmacêutico clínico, não existe ainda um salário definido. Porque o que acontece? Essas áreas de atuação, antes, elas eram cobertas por um outro sindicato que não era o sindicato dos farmacêuticos. Era o que a gente chama de Sindiprive, que é o sindicato dos profissionais do setor privado. E aí, mais recentemente, o Sindicato dos Farmacêuticos entrou na justiça e conseguiu o direito de atuar em causa, né, desses profissionais. E aí a justiça autorizou, então, a partir de agora, eles já entraram com pedido para negociação de um piso salarial para essa categoria, mas ainda não tem definido ainda. Né? Então, por isso que, assim, vocês vão ver que existe uma disparação, por exemplo, entre o salário de um profissional do serviço público e o serviço privado, principalmente na área de análises clínicas laboratoriais, hospitalar e farmácia clínica. Tá? Então, tem uma divergência bem grande. E também a gente tem ainda outras negociações que estão, né, em caminho. Né? O Sindicato dos Farmacêuticos passou por recentemente uma nova reestruturação, e, além disso, eles também atuam nas discussões para o reajuste salarial dos profissionais do serviço público também. Né? E, no caso dos peritos, né, a gente tem um salário também variando entre 15 e 20 mil reais, pelo menos. Né? A questão tanto da perícia civil quanto a perícia federal, né, da Polícia Federal também. E aí eu nem falei, mas também tem farmacêutico na Polícia Rodoviária Federal também. Eu posso dizer que, assim, nessa parte de análises clínicas, na parte de farmácia hospitalar, os salários variam muito. Né? Então, a gente pode ter salário desde R$ 2.000 até R$ 5.000. Né? Então, vai depender muito do tipo do serviço, se privado, público, mas ainda não tem um piso totalmente estabelecido. Primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falar um pouquinho da nossa profissão.
dizer que ser farmacêutico, eu até falo para os meus alunos, ser farmacêutico é estar constantemente estudando. Não existe esse negócio de você, eu fiz farmácia, vou atuar como farmacêutico, ou vou ficar atrás de um balcão e não vou fazer mais nada na minha vida. Não faça isso, porque a nossa vida é estar se atualizando. Né? A gente precisa estar em constante atualização, fazendo cursos, né, atualizações, acompanhando os principais órgãos, né, que atuam na área de saúde pública. Né? Então, acompanhar todas as novas resoluções da Anvisa, as resoluções do Conselho, né, profissional, conselho de classe, conselho de farmácia, acompanhar também, né, todas as criações de cargos, as atualizações. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, e às vezes eles, principalmente eu falo mais para o finalzinho do curso e também quando eles já estão indo para o mercado de trabalho, tem que acompanhar o Ministério do Trabalho, a CBO. O que é a CBO? O pessoal fala, o que é isso, professora? É a Classificação Brasileira de Ocupações, que é onde tem o Código Nacional da nossa profissão, de cada área de atuação. Né? Então, na hora que o empregador vai assinar sua carteira de trabalho, tem que estar lá na carteira de trabalho o código da CBO, bonitinho, senão ele não vai te pagar, ele não está te contratando como farmacêutico. Tanto é que na CBO, a última atualização de 2013, houve a atualização com a denominação dos cargos, que antigamente o profissional farmacêutico da área de análises clínicas se formava com título bioquímico. Hoje não existe mais essa denominação. Hoje o que tem é o farmacêutico analista clínico. É a denominação da CBO desde 2013 para cá. Então, são algumas atualizações que a gente sempre tem que estar falando para os colegas farmacêuticos. Olha, procurem estar sempre acompanhando as notícias, essas atualizações. A gente tem hoje no Brasil a UnaSUS, né, você deve conhecer, né, a Universidade Aberta do SUS, que oferta vários cursos à distância, muito interessantes. A gente tem a própria Fiocruz, a plataforma da Fiocruz também, que também oferta vários cursos. Por exemplo, eu fiz um curso também no Albert Einstein, de simulação realística. Nós fomos para São Paulo fazer esse curso lá, foram 2 dias imersos. Né? Participei de um outro, oferecido pelo Oswaldo Cruz, Hospital Oswaldo Cruz, junto com a USP e o Ministério da Saúde, que era avaliação de tecnologias em saúde. Olha aí uma outra área importante, super importante. Né? Então, assim, o que é a avaliação de tecnologias em saúde? A ATS. Né? A ATS, hoje, ela tá em tudo quanto é lugar. Eu fiz 2 cursos, né? O avançado e o primeiro, né? E eu utilizo muito para atuar dentro das comissões permanentes de farmácia terapêutica, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Por quê? Quando você tem um profissional farmacêutico formado, habilitado em ATS, você tem um farmacêutico que ele tem uma visão maior de como implementar novas tecnologias em saúde. Aí, quando a gente fala tecnologias em saúde, a gente diz um novo medicamento que vai entrar para o mercado e que vai começar a ser dispensado no serviço público, se ele pode ser ou não utilizado para aquela determinada doença. Um novo equipamento médico, um novo teste laboratorial, um novo acessório, um novo produto para a saúde, tudo isso entra dentro do que a gente chama de avaliações de tecnologias em saúde. Né? Então, são coisas... E aí envolve a questão de análise custo-efetividade, envolve recurso, dinheiro, quanto que a gente vai gastar com o paciente internado, quanto que a gente vai gastar com o paciente deshospitalizado, e assim por diante. Então, são áreas muito interessantes também que o profissional farmacêutico pode atuar. E tudo isso à disposição, porque muitos desses cursos são gratuitos, estão disponíveis nessas plataformas. O próprio Conselho Federal de Farmácia, ele também oferece vários cursos gratuitos. Recentemente, o Conselho Federal de Farmácia ofereceu o curso de habilitação dos farmacêuticos da Censa Manaus, né, da Prefeitura, para formar os farmacêuticos para o cuidado farmacêutico no SUS, né, com a farmácia clínica. Tem também cursos na área de farmácia hospitalar. Mais recentemente, com a abertura do portal edu.farma, né, ele ofereceu cursos para formar farmacêuticos para testagem rápida de Covid, entre outras coisas. Então, assim, oportunidade não falta. Então, a gente precisa sempre estar divulgando. Eu falo muito para os profissionais, para os meus alunos, para os meus colegas, gente, acompanhem os sites, Facebook, as mídias, porque as mídias sociais, as redes sociais não são só para a gente estar postando foto. Né? A gente também tem que utilizar elas a nosso favor. E como é isso? Buscando novas informações, novas habilidades e assim
por diante. Então, eu costumo dizer que a gente tem que estar antenado.